Pessoal, boa noite. Boa noite, Paulo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Em princípio, eu vou deixar todos os áudios abertos. Peço mil desculpas pelo contratempo. Eu estou apanhando um pouco essa tecnologia. Eu, inclusive, pedi uma ajuda para o Vladimir, que é nosso colega de trabalho, que está aqui do meu lado, e ele sofreu mais do que eu, inclusive, aqui, pulando de um lado para o outro. Então, peço desculpas aí, mil desculpas, e vamos aprendendo, né? Todo dia, tá bom? Então, eu gostaria de iniciar o nosso papo fotográfico. Eu espero que o professor Gerson entre ali daqui a pouco, talvez. E, bom, enfim, é isso. Gostaria de agradecer aqui a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia, a nossa secretária Mônica Debs, ao nosso diretor de culturas Alexandre França, e a todos aqueles que participam direto ou indiretamente na produção desse papo fotográfico e que também colaboram e nos ajudam, né? Inclusive vocês que estão aqui. Hoje nós tivemos esse contratempo, né, Yudi? Mas eu acho que não vai ser menos por conta disso, né? Então, desde já, eu gostaria de apresentar o Yudi Kodato. Eu vou fazer uma apresentação breve para a gente agilizar, considerando que nós perdemos um bom tempo, né? Então, o Yudi Kodato, ele é artista visual, fotógrafo, videomaker, cineasta, mas eu vou fazer só essa prévia e vou deixar para você se apresentar. A dinâmica do papo fotográfico tem funcionado da seguinte forma. O palestrante vai fazer uma fala se apresentando o seu trabalho. Você tem aí um tempo generoso, viu, Yudi? Porque o que é mais interessante é que você se apresente, que você se coloque. O papo fotográfico trabalha com essa memória que é sua e que passa a ser coletiva, né? Então, e aí depois que você falar, a gente abre para perguntas, tá bom? Então, vamos ser breves e com o Yudi a palavra. Vou deixar tudo ligado por enquanto, tá, pessoal? Se tiver alguma interferência, algum problema, eu silencio aqui, tá bom? Mas fique à vontade. Bom, boa noite. Meu nome é Yudi. Não sei se Joander me conhece, mas Paulo e Sérgio, meu pai, acho que já ouviram um pouco dessas histórias, então, se em alguma medida eu me repetir também, vocês podem apontar outros caminhos, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ô, Yudi, sem preocupação com se repetir, porque na realidade o seu pai te conhece bem, mas esse vídeo vai ficar para a posteridade, então a gente gostaria de ter uma memória sua, sim, né? Assim, fica bem à vontade, tá? Ok. Mesmo que todos te conhecessem, ainda assim tem muita gente que não te conhece. Eu acho que é legal você mostrar seus trabalhos, né? Mostrar como é que funciona a deriva, o seu trabalho no Itaú Cultural, enfim. Bacana. Tá dando para me ouvir bem? Sim, muito bem. Então tá. Bom, meu nome é Yudi, eu sou natural de Uberlândia, venho de uma formação de psicologia, mas já completando aí uns 10 anos, acredito, uma década, desde 2012, trabalhando com produção de imagens. Com imagens fotográficas, com imagens estáticas, mas também com imagens em movimento para cinema e audiovisual. A minha carreira aqui em Uberlândia e o desenvolvimento do meu trabalho com a fotografia e com as imagens em movimento vem em um primeiro momento de um aspecto autodidata. Então, eu não venho de uma formação de uma escola de fotografia ou de uma perspectiva acadêmica dentro de fotografia ou de uma pesquisa artística específica. Muito pelo contrário, meu interesse na produção das imagens vem do entendimento que a câmera é uma ferramenta de experimentação do mundo, que a câmera é uma ferramenta de experimentar a realidade, de brincar talvez com essa realidade. Então, desde o começo das minhas experimentações,
me interessava, por um lado, me interessava uma relação com outros artistas, né? Então, eu fotografo e produzo audiovisual majoritariamente em relação com outros artistas, artistas da dança, do teatro, da performance, da música. Então, a câmera, para mim, num primeiro momento, ela era e ainda é uma maneira de me relacionar com esses outros campos artísticos e com os artistas que estão produzindo e pesquisando, tanto em Uberlândia, quanto em Minas Gerais, quanto em outros estados do país. Mas mais do que isso, a câmera sempre foi para mim uma ferramenta de experimentar a realidade, de experimentar os espaços que eu percorro e experimentar com o tempo. Então, muito mais do que uma vertente específica ou de um campo de atuação específico da fotografia, ao longo da minha carreira, eu me interessei muito por usar recursos expressivos variados que me permitiam experimentar o mundo de uma maneira que eu não poderia experimentar sem a câmera. Então, muito para além de uma concepção da câmera como um aparato tecnológico de reprodução da realidade, ou um aparato tecnológico que reproduz com fidedignidade a realidade, né? Essa ideia do clique que congela um instante e que traz a verdade sobre esse instante, a minha pesquisa sempre foi voltada, pelo contrário, pelas maneiras de subjetivação que a câmera possibilita a gente ter nas nossas relações interpessoais, na nossa trajetória de vida e na nossa produção de vida mesmo. Então, muito mais do que um nicho específico, por exemplo, produção de fotografia social, fotojornalismo, fotografia documentária, eu me insiro, a minha produção, a minha pesquisa artística autoral se insere muito mais na experimentação de recursos variados. Então, no começo eu brincava muito que eu gostava de fotografar o que o olho não consegue ver. Então, eu fiz um trabalho, por exemplo, durante 2 anos de fotografia noturna, de astrofotografia, com registro de estrelas, lua e composições noturnas que o meu olho não conseguia ver. Tive um trabalho no Rumos do Itaú Cultural de macrofotografia, que era um pouco uma ideia de uma investigação do corpo numa perspectiva microscópica, ou seja, a câmera me permitindo ver o corpo numa magnificação que o meu olho nu não me permitia ver, e a partir disso aí levantando uma série de questões sobre como que a gente percebe o nosso próprio corpo, e uma leva de trabalhos em fotografia analógica. Então me interessa, por exemplo, longa exposição, como que o obturador da câmera permite a gente registrar ou a gente perceber o movimento, seja o movimento do corpo humano, seja o movimento das coisas que compõem a existência, de uma outra maneira. E o que eu vou apresentar hoje, eu vou compartilhar a tela aqui, tá, Paulo? Fica bem à vontade, Jude. O ideal é que você Vou- compartilhe muita imagem aí, fica à vontade, tá? Isso. Deixa eu só abrir aqui. Ok? Tá dando para vocês verem? Tá. Sim. E no campo da fotografia, sendo bem honesto, assim, hoje em dia, em termos de trabalho, em termos comerciais, e até em termos de trabalhos comerciais mais artísticos, a minha produção está voltada majoritariamente para o audiovisual e para o cinema. Acho que principalmente depois da pandemia, os trabalhos de fotografia, de produção de imagens estáticas caíram muito. Essa procura diminuiu muito. Hoje em dia, eu diria que assim, 95% da minha produção está em audiovisual, minha produção comercial, mesmo que uma produção comercial artística, né? Então, hoje em dia eu trabalho muito com registro de peça teatral, produção de live, criação de videoclipe para músicos, criação de videoarte para performers e por aí vai. E atualmente, a fotografia ocupa na minha vida um lugar muito especial de produção própria no campo da fotografia analógica. Eu mantenho uma produção que hoje em dia é muito lenta, é uma produção muito pessoal, é uma produção que eu faço no meu tempo mesmo, que eu gosto de ter essa produção sem uma obrigação mercadológica, sem uma obrigação de prazo, nem nada, que é um pouco a produção da minha vida. E a fotografia analógica hoje em dia cumpre esse papel. Então, eu trabalho muito com fotografia analógica para mim, e dentro da fotografia analógica me interessa, como campo de pesquisa artístico, principalmente a criação de duplas ou múltiplas exposições, né? Que é quando a gente faz 2 cliques no mesmo fotograma de uma película fotográfica. Essa foto que eu estou mostrando é um exemplo disso, né?
A gente está vendo aqui um autorretrato, eu estou me fotografando em um espelho, e a gente tem uma sobreposição de uma segunda fotografia, que é uma árvore, que aqui no caso está toda difusa, mas que ela vem e dá uma atmosfera para essa imagem, né? E a dupla exposição me interessa em especial porque, no geral, a gente tem um certo descontrole da imagem. No caso da fotografia analógica, a gente só consegue visualizar a imagem depois do processo de revelação do negativo. Diferente da fotografia digital, que a gente tira o clique ali na câmera, no mesmo instante, a gente já vê essa imagem reproduzida numa tela de LCD. Na fotografia analógica tem uma certa imprevisibilidade, né? Você tem que esperar até esse filme ser revelado. No geral, você não tem a chance de refazer essa imagem se você não gostou do resultado. E no caso da produção de duplas exposições, isso aumenta uma certa imprevisibilidade que me atrai muito, né? Então, eu, na minha pesquisa pessoal, busco, em alguma medida, essas imagens que fogem do nosso controle, né? Essas imagens que abraçam um certo acaso, que abraçam um certo acidente, uma taxa de acidente, e que elas sempre voltam para a gente como surpresas, né? Essas primeiras imagens que eu estou mostrando, para mim, elas são muito simbólicas por isso, né? Na construção de narrativa que eu faço, esse espelho é quase uma porta, né? Depois vira essa porta que entra nesse corpo humano, né? Essa paisagem que está aí dentro dessa pele, essa ideia de que tem uma passagem ali, que tem um caminho para ser percorrido aí, né? E na minha pesquisa, eu trabalho muito com artistas das artes do corpo e do movimento, né? Teatro e performance, principalmente, e eu sinto que a construção de duplas exposições, dentre outras coisas, me permite uma experimentação do corpo muito bonita. Então, me permite a criação de corporeidades, né? Então, aqui, essa imagem a gente tem... Aqui, para mim, é quase como essa porta nesse corpo humano, nessa pele, esse rito de passagem, e depois essa paisagem que mescla um pouco, né? Uma pele humana com essa floresta, com essa paisagem natural. E uma tentativa sempre de, em alguma medida, encontrar o extraordinário no cotidiano, de encontrar narrativas dentro do dia a dia, né? Então, essa é uma imagem, por exemplo, que para mim reflete isso muito. Isso é eu ali na janela da minha antiga casa, fotografando um homem passando na rua, uma cena completamente banal, mas essa dupla exposição analógica, em alguma medida, me permite criar atmosferas aí, me permite criar realidades de alguma maneira diferentes ali, me permite jogar um pouco com esses instantes e criar outras composições. Tá dando para ver direito essas fotos ou a qualidade está muito ruim? Tá bom, tá Tá ótimo. dando? Tá. Bacana. Aqui mais um exemplo de uma dupla exposição. Eu, no meu trabalho de registro de retratos e de registro de pessoas, eu não me considero um bom fotógrafo de retrato, no sentido convencional, no sentido de dominar a pose, de dominar ângulo. Muito pelo contrário, na minha pesquisa, no geral, eu tenho interesse em alguma medida de modificar essas corporeidades, de modificar essas representações e colocar esses modelos fotográficos em outro lugar. Aqui um exemplo de um retrato, aqui um outro exemplo. Essa, pessoalmente, é uma foto que eu gosto muito, como que, em alguma medida, essas composições vão se sobrepondo, né? A gente tem aqui um antúrio e um retrato de uma menina, e como que essas composições vão criando outros seres, vão criando outras representações. Aqui é um trabalho oriundo de uma performance. Quem está aqui na fotografia é a Aline Reis, Aline Salmin, numa performance dela que chama Fecho. Então a gente tinha um pouco, ela já tinha um certo direcionamento do que ela queria discutir, e eu pude fazer um processo aí de fotografia adicional, meio que mesclando o corpo dela com o corpo dessa árvore aqui que a gente está vendo, né? Aqui é mais uma foto do retrato. Eu acho que na minha temática, eu comecei com fotografia de paisagem, na verdade, durante muitos anos eu me dediquei à fotografia de paisagem, fotografia de natureza. É um campo de pesquisa que me interessa até hoje. Acho que a câmera, para mim, é um mecanismo de estar na natureza, por mais tecnológica que ela seja, eu uso essa ferramenta para estar na natureza e para me relacionar com essa natureza. Então, na minha pesquisa corporal, é muito recorrente essa temática, essa relação entre corpo humano e natureza, né? Entre esses diversos corpos que constituem o nosso mundo.
Aqui é outra fotografia desse mesmo processo, aqui mais numa criação de uma atmosfera. Aqui a gente está vendo a Magrela, né, Luana Diniz. Essas fotografias compõem o estilo, compõem a criação fotográfica de um videoarte que a Luana, a Magrela, essa que a gente está vendo, e as outras meninas que estão nessas fotos criaram. E aqui mais uma dupla exposição, agora sim com a Ana Reis, que é uma performance que hoje uma performer que hoje vive em Goiânia. Essas primeiras fotos para mostrar um procedimento de dupla exposição normal, né? A dupla exposição, naturalmente, você tira uma foto na sua câmera, você não passa o filme na câmera, você mantém o filme na mesma posição e você tira uma segunda foto. Então, são duplas exposições que são feitas no mesmo momento, né? Eu tenho que tirar duas fotos naquele mesmo momento, naquele mesmo espaço, para criar essa composição em dupla exposição. Esse exemplo já é uma técnica diferente e é a minha pesquisa atual dentro de fotografia. É uma técnica de produzir dupla exposição, mas na qual eu fotografo todas as 36 poses do filme. Então eu pego o filme fotográfico, boto na minha câmera, fecho a tampa, tiro as 36 fotos, rebobino esse filme, pego esse filme, devolvo para a câmera, um filme que já foi fotografado, eu devolvo ele para a minha câmera e fotografo por cima de novo. Esse é um jogo interessante, porque no geral, claro que a gente pode fazer anotação, mas eu não faço. No geral, eu não sei em cima do que eu estou fotografando. Então, nesse caso, eu tinha construído, a gente pode ver uma construção no meio dessa nuvem, né? Uma construção em alguma medida meio fantasmagórica, se dissolvendo no meio dessa nuvem. Então, nesse caso, eu tinha fotografado essa construção e alguns dias depois, não lembro agora, uma semana depois, 2 semanas depois, eu peguei esse filme e, sem saber que eu estava fotografando em cima dessa construção, eu fotografei essa nuvem no pôr do sol e isso gerou essa composição. E anteriormente eu falei que eu gosto de uma busca por imagens que em alguma medida fogem do controle, que tem um certo grau de acaso, de erro, de acidente, de sorte. Essas imagens são exemplos disso, né? Essas imagens, quando elas voltam para mim, é quase como um presente, assim, né? Eu, em nenhuma medida, visualizava essa imagem, ainda que eu tenha pistas, ainda que eu tenha procedimentos técnicos e artísticos para chegar nesse resultado, tem um grau alto de imprevisibilidade nisso tudo. Aqui é um outro exemplo do mesmo rolo, né? Então, são encontros que se fazem em alguma medida num acaso, né? Esse homem ali, um carro quebrou na frente de casa, eu achei aquela cena interessante, peguei uma lente de zoom, fotografei ele, depois esse preenchimento das nuvens veio sem que eu tivesse, de fato, escolhido esse encontro, né? Aqui mais um exemplo. E aqui mais um exemplo, né? Aqui é uma dupla exposição, mas que tem um suposto erro, né, por cima, né? Eu fiz 2 exposições da lua cheia, um acaso, só que quando eu abri a tampa do filme, ainda tinha um pouquinho do filme ali, eu tive esse véu de luz, que foi um vazamento acidental de luz. E aí, a partir desses experimentos que eu vou fazendo, tem uma técnica que é exatamente isso que eu estou falando, mas é quando a criação dessa dupla exposição é feita de maneira compartilhada, que é o que a gente chama de troca de filmes ou filme swap. A troca de filmes é esse mesmo procedimento. Então, eu pego um filme fotográfico, uma película, coloco na minha câmera, fotografo as 36 poses, rebobino esse filme, tiro o filme da câmera e envio para outra pessoa. Por exemplo, eu poderia dar esse filme para o Paulo fotografar. Então, esse filme contém 36 fotografias minhas. O Paulo não teve como ver essas fotos, porque as fotos só são visíveis após a revelação do filme. Então, o Paulo pega esse filme, que tem 36 imagens minhas, coloca na câmera dele e fotografa por cima. Isso é uma troca de filmes. A gente chama de troca de filmes porque é isso, né? Você pega um filme e troca ele com outra pessoa. Nesse caso, é uma foto de um projeto de PMIC que a gente desenvolveu aqui em Uberlândia, que é o Deriva Cartográfica, na etapa municipal, na etapa de Uberlândia. E é uma foto minha e de uma outra artista da cidade que chama Camila. Então, a Camila fotografou essa baiana, ela fotografou essa baiana lá na Praça Ismene Mendes, ali no centro, Atubal Vilela, e eu fiz uma segunda composição na Fazenda dos Meus Avós, que é essa árvore com esse tom avermelhado. Então, o filme swap é uma maneira, em algum sentido, de cruzar uma subjetividade ali. É um dos poucos métodos que a gente tem de produção de imagens que é essencialmente colaborativo.
Não tem como se produzir uma imagem dessas individualmente, dentro desse processo. A imagem, por essência, é compartilhada, e a autoria também. Então, essa fotografia que a gente está vendo, por exemplo, eu sou autor dessa imagem, mas a Camila também é autora dessa imagem, né? E aí aqui, algumas fotografias criadas nesse contexto, né? Aqui a gente tem uma paisagem, isso aqui é a Praia das Conchas, no litoral de Ubatuba, ali no Prumirim. E aí, essa é uma foto que eu fiz com Bruna Brunu, e aí a gente tem esse Hotel Universo, que é um hotel aqui de Uberlândia, que talvez vocês já tenham visto a fachada desse hotel. E olha que engraçado a composição que surgiu disso, né? A fachada do hotel surge dentro dessa poça d'água de uma maneira muito seletiva, quase como se essa poça d'água fosse um reflexo de um avesso dessa fotografia que mostra essa segunda exposição. Então, assim, me encanta muito como que essas trocas podem ter sutilezas e encontros que muitas vezes, assim, eu podia ter parado com a outra pessoa e falado assim, ó, é isso que a gente vai fazer. E não daria certo, não daria tão certo quanto dá em um encontro às cegas, né? A gente brinca que esse é um encontro às cegas, né? A gente acredita no encontro, faz um exercício de generosidade, de abrir as nossas imagens para um outro, e às vezes a gente encontra resultados lindos aqui, né? Essa aqui é uma imagem que eu fiz com Mariana Sassini, Mariana Cecílio. Mariana Cecílio é minha parceira nesse projeto, a gente executou ele junto aqui em Uberlândia, estamos executando ele juntos nessa nova etapa, que eu vou falar daqui a pouco, e aqui é uma troca de filmes com ela. Aqui mais um exemplo, né? Aqui na direita a gente tem a Igreja do Rosário, essa portinha aqui, quase também uma presença um pouco fantasmagórica, né? A gente tem a Igreja do Rosário à direita e à esquerda uma paisagem em Uberlândia, uma avenida de Uberlândia. E aqui uma última composição. São exemplos de encontros felizes que eu digo, né? A gente aqui tem uma foto que é minha e tem uma foto que é da Mariana. Mas a foto fica tão orgânica que é difícil, na verdade, separar de onde veio cada coisa, né? As imagens se sobrepõem de uma maneira tão natural, elas se abraçam de uma maneira tão forte que essa coruja, que na verdade estava em outro lugar, a gente olha para essa composição e fala, essa coruja está aí. Esse fundo da cidade que eu estou vendo é exatamente onde a coruja está. Então, assim, são exemplos de como que essas composições, mesmo que ao acaso, elas podem ser muito felizes em determinado momento. Aqui uma fotografia que não é minha, mas que é do projeto que a gente desenvolveu. Nesses projetos, na verdade, eu fotografo muito pouco, eu estou muito mais no lugar de produção, mas que é um exemplo que eu gosto muito, porque uma das imagens foi feita no Sertão, e outra imagem em São Paulo. Então, coloca também um pouco esse encontro entre essas realidades muito distintas e que muitas vezes estão representadas num espectro de dualidade, né? O sertão e o interior com as grandes capitais, com a cidade. E como que, em alguma medida, isso se encontra na fotografia, né? E como que, em alguma medida, essas imagens conseguem coabitar essa realidade fílmica de uma maneira muito bacana, né? E aqui mais um exemplo do mesmo filme, né? São duas imagens de duas pessoas diferentes, usando um procedimento de um filtro analógico, né? Na qual tampa uma parte de imagem, e como que essa imagem representa muito bem esse processo de construção de duplas exposições que produzem encontros de territórios diferentes, né? Então, esses tijolos que foram fotografados lá no sertão, com esses prédios de São Paulo e como que uma coisa meio que vira a outra dentro dessa composição. A partir daí, a partir desse experimento do Deriva Cartográfica aqui em Uberlândia, eu começo um procedimento de troca de filmes com outros artistas. Então, essas imagens que eu estou mostrando agora é uma troca de filmes que eu fiz com o Alexandre Oviedo, que é um fotógrafo, não mora aqui em Uberlândia, ele mora em São Paulo atualmente, mas ele fez uma viagem para a Islândia, e aí a gente fez uma troca entre Brasil e Islândia, né? Eu fotografei o filme aqui no Brasil e ele fotografou o filme na Islândia. E me interessa muito isso, porque a troca de filmes ela permite a gente, primeiro, um compartilhamento de subjetividades, né, entre duas pessoas que colocam ali a sua relação com a fotografia, né, as suas técnicas, as suas perspectivas artísticas, mas a gente também tem uma experimentação espacial muito diferente, muito especial. Então aqui é um encontro entre Brasil e Islândia, né? No caso aqui da exposição do Brasil, ela é muito sutil, né?
Aqui eu fotografei um céu no fim do dia, que as árvores estão com um fundo azul. Então, na verdade, a minha exposição criou só uma atmosfera em cima da imagem que a Lê fez na Islândia. E aqui um outro exemplo. Ele fez essa paisagem na Islândia, né, uma paisagem coberta de neve, esse banco, essa árvore, e eu fiz uma fotografia de uma paisagem na praia. E eu usei um filtro que o sol ficou com esse rasgo, e aí aqui no canto da esquerda a gente consegue ver de uma maneira um pouco sutil, talvez, mas chamativa, esse pôr do sol no Brasil, e como que essas paisagens vão entrando uma na outra e vão se relacionando, né? Aqui é um outro exemplo que eu gosto muito, né? São composições um pouco inesperadas muitas vezes, né? Porque aqui, ó, na esquerda, essa nuvem vermelha é uma fotografia que eu fiz aqui no Brasil, e na direita é outra fotografia que eu fiz. As duas imagens que eu fiz pegaram bem no meio da imagem dele, né? Porque imagina aqui, ó, uma foto está aqui, uma foto está aqui, né? O filme fotográfico tem um espaçamento entre as fotos. Esse espaçamento ficou bem no meio da fotografia de Alê e combinou muito bem com essa perspectiva dessa luz que vem entrando, né? Então, em alguma medida, a gente vai deturpando esse território, né? A gente vai deturpando o espaço. Eu costumo brincar que uma troca de filmes é um pouco como uma gestalt, né? É, a, soma, a somatória o produto final é maior do que a somatória das partes, né? Quando a gente coloca uma foto sobre a outra, o produto final não é só a somatória, não é 1 mais 1 dá 2. Isso vira outra coisa, isso vira um outro território, né? No Deriva Cartográfica mesmo, a gente tinha muitas experiências das pessoas terminarem de fotografar e na hora que a gente mostrava as fotos para as pessoas, elas não reconheciam. Por mais que elas fossem autoras da imagem, por mais que elas tivessem pegado a câmera e clicado ali aquele momento, a transformação era tão grande que muitas vezes a pessoa olhava e falava assim, mas o que é isso? Eu fotografei isso? E ela não conseguia nem identificar a imagem dela naquele meio. Então, isso para mim é muito interessante. Aqui é mais um exemplo dessa troca de filmes entre Islândia e Brasil. E aqui um último exemplo, aqui quando o Alê já tinha voltado para o Brasil e aqui a gente inverteu, né? O Alê fotografou essa paisagem na praia e eu fotografei essa fachada, que era uma fachada na frente da minha casa em São Paulo, e de novo um pouco esse jogo, né? Como que uma imagem fura a outra, como que uma imagem entra na outra e cria uma composição que foge do nosso controle. Aqui alguns exemplos desse procedimento que eu fiz, e aí eu começo a brincar com isso, né? Eu começo a fazer trocas com outros artistas, mas eu começo a fazer trocas com as minhas experiências de vida. Então aqui é uma troca de filmes que eu fiz comigo mesmo. Uma exposição está em Salvador, numa viagem que eu fiz para Salvador logo antes da pandemia começar, e as outras composições eu fiz no litoral de São Paulo, ali em Ubatuba. Então aqui a gente tem um menino ali na Baixa Gamboa mergulhando, só que essa onda de mar que está vindo aí junto com ele está no litoral de São Paulo, né? Aqui mais um exemplo. Aqui mais um. E para terminar esse filme, mais um exemplo. E a partir daí, uma das experimentações que eu fiz foi numa viagem que eu fiz para o Japão. Eu levei para o Japão 3 rolos fotográficos, fotografei as paisagens que eu encontrei no Japão durante essa viagem, voltei para o Brasil e esse é um processo ainda em desenvolvimento. Muito lentamente, na verdade, eu estou fotografando por cima dessas imagens do Japão e criando essas composições. Então aqui a gente tem um templo no Japão, que na verdade é uma fotografia de alto contraste, então esse templo se tornou na imagem uma silhueta. A gente consegue ver a forma do templo aqui, só que o templo estava tão escuro, a fotometria na imagem, o templo estava tão escuro, estava só uma sombra, só uma silhueta, que quando eu venho para o Brasil e fotografo essa pedra composta de água, a imagem preenche completamente o templo. Então esse templo japonês, em alguma medida, ele acaba constituído de pedra e água dessa segunda exposição que eu fiz. Aqui mais uma imagem dessa troca entre Japão e Brasil. Aqui mais uma. E aí algumas dessas composições vão ser registros mais documentais, no sentido de registro de viagem. Então aqui no Japão, eu estava sentado num restaurante nesse momento, olhei ali para a fachada, tinham esses japoneses
comendo, eu fotografei eles numa perspectiva mais documental, só que na outra exposição eu venho e começo a fazer algumas montagens. Então aqui tem um jogo de lâmpadas, né? Eu encontrei num galpão um monte de lâmpada queimada, descartada, e comecei a jogar com esses objetos para fazer uma composição de uma foto que vira uma foto mista. Por um lado, ela é uma foto de um registro de viagem, ela é uma foto documental, mas por outro, ela tem toda uma criação de em alguma medida, de uma foto performance, de uma composição performática com esses objetos, né? Aqui mais um exemplo. Eu gosto também muito de usar filtros analógicos de efeito, né? Que são filtros que você de fato manuseia eles, são filtros materiais, né? Não são filtros de Instagram. São filtros que você rosqueia na frente da sua lente e eles permitem uma série de transformações em cima dessas imagens. Aqui mais um exemplo disso que eu disse, né? A gente tem uma imagem documental no Japão, que eu estava num ônibus e fotografei a frente desse ônibus, e aqui uma composição com essas lâmpadas em uma cena de uma foto performance. E aqui um encontro muito feliz, um encontro incrível, que para mim foi um presente mesmo. Aqui a gente está em Inari, em Kyoto, né? Inari é um templo, Inari Taisha é um templo muito famoso do Japão, que tem esses túneis de portais, né? E eu fiz algumas imagens desses túneis de portais, e quando eu voltei para o Brasil, essas imagens foram feitas em Araguari, eu comecei a fotografar alguns retratos, sem saber que eu estava fotografando em cima dessas imagens, e para mim é impressionante como que uma coisa bateu com a outra. Então, na verdade, esse homem aqui, que é o Gustavo, que é um ator de Uberlândia, nem se eu quisesse, eu acho que eu teria conseguido encaixar ele tão bem nesse espaço. É quase como se ele fosse transportado para o Japão, né? A perspectiva está muito correta. Aqui na direita da foto a gente tem uma textura de umas janelas aqui, uma parte queimada, tem um estofado aqui meio queimado, né? Isso é um vagão de trem queimado lá de Araguari. E eu fico assim, eu realmente quando abro e vejo as fotos, eu acho incrível, assim, como que esse encontro é possível, como que essa composição é possível. E nesse caso específico, eu tirei algumas fotos. Então aqui, ó, a gente tem uma com ele, a gente tem um com uma outra pessoa que também, por mais que essa janela venha com um elemento um pouco mais surreal, como que isso encaixa muito bem. Aqui mais uma de textura e aqui uma quarta fotografia nesses corredores. Então, em alguma medida, para mim é muito didática essas 4 fotos, porque elas trazem de uma maneira muito forte como que essas relações se dão. Para encerrar minha fala, eu vou voltar aqui um pouquinho nas imagens do Deriva. Para encerrar minha fala, eu estou em etapa de produção de uma nova etapa do Deriva Cartográfica agora. A gente fez uma primeira etapa em Uberlândia, só em Uberlândia, só com pessoas naturais de Uberlândia, trocando esses filmes e criando essas duplas exposições através dessa técnica que eu falei para vocês. E aí agora a gente conseguiu um apoio, a gente foi aprovado no edital Rumos do Itaú Cultural, e a gente construiu um coletivo de 66 pessoas de todos os estados do país. A gente tem, no geral, 2 pessoas por estado do Brasil, uma de uma cidade do interior e uma de uma cidade da capital. E essas 66 pessoas, a gente está em fase de produção agora, um projeto coordenado por mim e Mariana Cecílio, Mariana Sassini. A gente reuniu 66 pessoas que trabalham com fotografia analógica de todos os estados do país e a gente envia os filmes para essas pessoas, elas fotografam esses filmes e trocam os filmes entre si. Então, por exemplo, atualmente tem uma pessoa no Rio Grande do Norte fotografando um filme e essa pessoa vai pegar esse filme do Rio Grande do Norte e enviar lá para o Rio Grande do Sul para outra pessoa fotografar. Então, o resultado dessas imagens vai ser um encontro entre Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. A gente fez essa troca um pouco pelo trocadilho mesmo, assim, né? Como que é o encontro dos 2 grandes rios do país, né? A gente brinca um pouco com isso, mas que é essa experimentação cartográfica, essa experimentação de produção de território, né? Então, pessoas que não se conheciam antes, mas que compartilham uma paixão pela fotografia analógica e um desejo de experimentação desse recurso, essas pessoas estão fotografando às cegas
e a gente está promovendo esses encontros. Então, no final das contas, a gente vai construir um mapa do Brasil, uma cartografia visual do Brasil, um mapa subjetivo, um mapa ficcional do Brasil, no qual artistas de todos os estados produziram coletivamente e às cegas. Então, são imagens que a gente não consegue nem imaginar o que elas vão ser. São imagens que realmente abraçam o acaso e voltam para a gente como surpresas. E, para mim, amarrando com o que eu falei no começo da minha fala, para encerrar, eu trabalho com fotografia, trabalho com audiovisual, hoje em dia esse é meu ganha-pão, é o meu ofício de vida mesmo, mas eu tento manter junto com isso experimentações artísticas e pesquisas artísticas que me permitem ressignificar a minha história de vida, ressignificar os territórios que eu percorro e também criar relações com as pessoas. Então, o Deriva Cartográfico, hoje em dia, ele sintetiza isso na minha vida. É um projeto de 2 anos, é um projeto que eu, basicamente, não fotografo, eu fotografo 3 filmes, a gente distribui aí 100 e tantos filmes, eu fotografo 3, só que eu me coloco nessa posição de produtor, de coordenador, e eu acho que isso é muito válido. Então, eu estou num momento da minha carreira artística também de perceber que não é só a produção que vale, não é só a fotografia que eu crio que importa. Então, eu tenho tido uma série de iniciativas, de projetos de produzir condições para que outras pessoas possam fotografar, que outras pessoas possam se relacionar comigo e entre si e com outros artistas, e como que a gente vai experimentando através de recursos expressivos, experimentais, específicos, únicos, recursos expressivos que a fotografia dá, como que a gente experimenta outros modos de criar. Então, o Deriva, para mim, é isso. Como que a gente faz uma criação que é colaborativa, como que a gente cria com o outro, sendo que esse outro vai transformar as nossas imagens, sendo que essa autoria não vai ser individual, porque a fotografia é um campo muito individualista, né? Uma fotografia sempre tem uma autoria individual, é o fotógrafo que fez a foto, é a fotógrafa que fez a foto. E como que, na verdade, a gente consegue produzir por outros meios? Como que a gente faz uma produção que é compartilhada? Como que eu crio uma foto que eu não tenho controle sobre ela? Que eu vou lá e faço a foto, mas a outra pessoa vai e fotografa uma outra coisa por cima e transforma completamente a imagem que eu tinha feito. Então, eu tenho adotado essas perspectivas, essas buscas, essas pesquisas por outros modos de produção. É nesse momento que eu me insiro agora, é essa pesquisa atual que eu desenvolvo, e eu acho que para uma apresentação eu fico por aqui, a gente pode bater esse papo e a gente pode trocar as ideias. Eu vou parar esse compartilhamento de tela aqui. Muito legal. Gerson, Sérgio, Olá, quem mais está por aí escondidinho? O Chico, E aí, Chico? Boa noite, Joander. boa Gerson. noite, tudo bom, Yuji? Tudo jóia? O Paulo, tudo bom? Pode começar? Primeiramente, boa noite, né, a todos. Yuji, Boa noite, quero Gerson. parabenizá-lo primeiro pela exposição, pelo seu trabalho. Eu estava vendo seu trabalho aqui muito bom, inclusive quando você fala da Deriva, que eu acho que é um projeto muito interessante, inclusive. E aí eu queria fazer uma pergunta, quer dizer, depois deixar que outros falem sobre isso, né? Quando você apresenta a questão do Deriva, eu lembro que quando você coloca a questão a proposta de fazer a foto analógica, era exatamente você fazer um questionamento praticamente sobre temporalidade, né? Esse imediato que você tem do digital, que você quer quebrar esse imediato, e na verdade é uma perda, de certa forma, das pessoas conseguirem entender aquilo que fotografa pela, pelo fato de você poder apagar, fazer qualquer outra coisa e ter essa imagem imediata, e você perde. E uma das coisas que você coloca eu acho interessante, né? Que perde a surpresa do erro. O erro como elemento positivo aqui, não como elemento a ser colocado. Só que quando você apresenta essa duplicidade, há um questionamento, primeiro, encontros e temporalidades que são diferentes. Você pega a temporalidade do Rio Grande do Sul. Quando você começa o seu trabalho, você está no mesmo tempo, entre aspas.
na verdade, no mesmo espaço, mas em tempos contínuos. Mas quando você passa a essa outra dimensão, o que existe, na verdade, é uma... eu não sei se traduziria ressignificação, eu queria até entender depois como você articula essas dimensões. Porque você tem uma quebra de temporalidade que não é nem do tempo do primeiro que fotografou e nem do segundo, que na verdade o encontro dos dois ele questiona inclusive a dimensão de temporalidade, ao mesmo tempo que eu passo a questionar a dimensão de autoria. O sujeito que fotografa aqui, o sujeito que fotografa lá, mas a imagem nenhum reconhece porque funcionou uma terceira imagem. Esse desafio que você coloca para você, eu acho que inclusive dentro desse projeto, eu gostaria muito que você falasse quais são os dilemas que percorrem nesse processo seu de construção, quando você está diante dessa ideia de que estou apresentando uma foto que, de certa forma, questiona dimensões de temporalidade, de autoria, que são elementos extremamente significativos para a gente pensar o conceito de foto. Legal. Eu acho que tem uma questão temporal que é muito importante, mas eu acho que tem uma questão espacial que é igualmente importante. Então, quando a gente conversa sobre o Deriva, principalmente quando as pessoas entram para o projeto e a gente começa a pensar conceitualmente isso, eu costumo dizer que uma troca de filmes, uma imagem produzida através de uma troca de filmes, é uma imagem que contém, no mínimo, dois tempos distintos, né? Existe isso bem no mínimo mesmo, né? Existe um tempo que foi o tempo da primeira pessoa que fotografou, tem um intervalo temporal, a segunda pessoa fotografa. Isso a gente falando de tempo cronológico mesmo, né? Obviamente tem outras camadas temporais que estão dentro disso, né? Tem o tempo da própria exposição da foto, tem um tempo subjetivo, tem outras camadas de tempo nisso, né? Mas assim, para mim, no quesito temporal, eu costumo brincar que uma câmera é o que a gente tem de mais próximo de uma máquina do tempo, né? Porque quando a gente vê uma foto de alguém que faleceu, por exemplo, a gente vê aquilo é uma máquina do tempo para mim, assim, né? Aquela pessoa tá viva ali naquela imagem, né? Ainda que subjetivamente a gente quando vê uma foto, por exemplo, da nossa infância, da mãe, do pai, da juventude, isso desperta na gente uma série de emoções, uma série de reações que são muito fortes, né? Então essa é uma experimentação muito bacana. O bom de uma troca de filmes é que ela abre muitos campos diferentes para se experimentar esses tempos. E eu vou dar um exemplo. Tem alguns trabalhos que pegam filmes que foram fotografados há muitos anos atrás. Isso é muito comum, né? Quando a fotografia analógica foi caindo de uso, muita gente tinha um filme fotográfico ali na câmera que tinha fotografado e que não revelou, na verdade. Então, tem trabalhos de trocas de filmes que são assim. Eu pego um filme fotográfico da minha família, que fotografaram há 10 anos atrás, e eu vou e fotografo por cima disso. E aí tem análises, interpretações, experimentações e questões muito diferentes, né, de acordo com como a pessoa toca aquilo. É, em alguma medida, por exemplo, no meu caso, eu tenho, não é uma troca de filmes, mas é um trabalho que eu relaciono imagens do meu avô, que ele produziu há muito tempo atrás, com imagens minhas, né? Eu produzi um vídeo arte que chama Gaidin nisso. No caso dessa experimentação, tem um jogo para mim de me colocar na história da minha família e de como atualizar essa história, né, de imigrantes japoneses que vieram para o Brasil há muitas décadas atrás, na década de 20, e como que essa história pode ser atualizada sem ser só um revisionismo de o que aconteceu? Não, como que a gente embaralha essa história, né? Porque para mim a memória é uma ficção. A memória é uma ficção, uma fotografia é uma ficção, por mais que a câmera tenha os seus mecanismos tecnológicos de reprodução, a memória é uma ficção, uma fotografia é uma ficção, a própria escolha do enquadramento já é uma ficcionalização da realidade, né? Então, para a gente, são experimentações temporais diversas, né? Eu tenho um projeto que eu toco a passos de formiga, e isso de uma maneira bem despretensiosa, que é, vez ou outra, eu fotografo um filme e, em vez de revelar esse filme, eu guardo esse filme. E a minha
expectativa é que daqui uns 10 anos eu ainda tenha esse filme comigo e que ainda exista câmeras analógicas capazes, que eu ainda consiga preservar uma câmera, mas que isso é totalmente possível, porque essas câmeras são as mais resistentes, acho que é mais fácil as câmeras digitais enfrentarem aí o fim do tempo do que as câmeras analógicas, na verdade, e eu guardo esses filmes para daqui 10 anos. Então eu fico pensando assim, eu tiro uma foto minha e nesse caso eu escrevo o que que é, porque eu quero saber o que que é. Então vamos supor que eu tiro um autorretrato meu, eu guardo esse filme e daqui 10 anos eu tento esquecer desse filme, e daqui 10 anos eu quero pegar esse filme e eu quero me fotografar de novo. E é uma pesquisa para mim de assim, como que é esse encontro? Porque isso escapa da gente, né? E eu acho que em alguma medida esses processos que estão na mão do tempo, eles são puro mistério, né? Eu acho que a vida é mistério em algum sentido, assim. Tem uma grande carga de do que a gente não consegue controlar, né? Uma grande carga de invisível mesmo, né? Então, assim, para mim essas experimentações temporais são, primeiro, claro, para a gente fugir do imediatismo que a gente vive hoje em dia. Eu fotografo com analógica porque eu trabalho com digital o dia inteiro. Hoje eu acordei 9 horas da manhã, sentei na frente desse computador, comecei a editar, comecei a fazer reunião, editar e estou aqui desde então. E é uma coisa em cima da outra, e é para amanhã, né? Então, assim, o vídeo que eu gravei ontem, eu estou terminando de editar ele hoje para ele sair na segunda-feira, por exemplo, né? Então, temporalmente, eu acho que é uma maneira de romper com esse imediatismo, mas eu acho que muito mais do que isso, é uma maneira de experimentar com o tempo da minha vida. O tempo corre tão rápido, né? A gente dorme e o tempo passou, a gente envelheceu e tal. Então, assim, para mim é uma maneira de desafiar um pouco esse tempo, sabe? Para mim é uma maneira de pegar esse tempo na mão e destrinchar ele em outras coisas, em olhar para ele de outros modos. E por que não até desafiar a morte, né? Eu, quando comecei a trabalhar com cinema, tem um livro do Kiarostami que ele fala isso numa passagem, né? Ele fala assim: eu faço cinema para desafiar a morte, na verdade, né? Talvez esse seja um dos grandes propósitos da arte, né? A gente poder olhar para a morte e ou abraçar a finitude das coisas ou olhar para a cara da morte e desafiar ela mesmo, assim, não, você não vai acabar com tudo. Tem alguma coisa que perdura, né? Então, assim, eu acho que o legal de uma troca de filmes é que são muitas perspectivas possíveis, tá? Para algumas pessoas do nosso coletivo, são 66 pessoas, algumas pessoas têm relações muito diferentes com essa questão temporal. Então a gente tem gente que, assim, produtivista. Terminei o meu filme, já mandei rapidinho, já fica em cima da outra pessoa, tipo, ó, faz aí, vamos soltar, vamos soltar, vamos soltar. Hoje eu estava numa reunião com uma pessoa, ela é a pessoa mais velha do nosso coletivo, ela tem 62 anos, e ela senta com a gente e fica assim, gente, eu por mim queria ficar um ano aqui, porque eu estou tentando rememorar lá no meu tempo, e eu estou fotografando com uma pessoa super jovem, e eu quero me encontrar com essa pessoa super jovem, uma retomada de um outro processo. Então, assim, isso vai para lugares muito diferentes, né? E eu acho que tem uma questão temporal, mas eu acho que tem uma questão espacial muito forte. Porque no deriva cartográfica, principalmente, a gente discute mais do que o tempo, talvez, pelo menos nesse momento, mais do que o tempo, a gente discute a concepção de mapa. Como que o ser humano organizou esses mapas geopolíticos, esses mapas sociais, que dividiu esse planeta na categorização que a gente tem hoje em dia? Porque a gente vai e quebra essa categorização, né? As leis da física dizem que é impossível dois corpos ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Essa é uma propriedade básica da física, da nossa existência. Mas a gente vai lá e quebra essa lei da física. Porque, de repente, numa foto, a gente tem, sim, dois corpos ocupando o mesmo espaço. De repente, a gente tem uma paisagem que ela não está lá, ela está lá e está aqui. De repente, a gente tem uma paisagem que está lá no norte, mas que também está no sul. De repente, a gente tem uma construção arquitetônica muito famosa, que é símbolo de uma cidade, mas que ela está transformada por uma outra imagem que foi feita em outro território. Então, no Deriva, o nosso objetivo, assim, além de produzir as fotografias, a gente fala que a gente está construindo uma cartografia. A gente está construindo um mapa ficcional do Brasil no qual as fronteiras geopolíticas, elas não importam para a gente. Elas não importam. Na nossa deriva, você pode estar em João Pessoa e no Sul ao mesmo tempo. Você pode estar em Florianópolis e em João Pessoa ao mesmo tempo. Então, assim,
Quando a gente inscreveu esse projeto, uma das ideias era a gente fazer uma interferência no Google Maps. Hoje em dia, o Google Maps mapeou o planeta inteiro, praticamente, né? Você abre o Google Maps, pega o bonequinho lá do ícone, joga, e ele cria uma representação em 360 de qualquer lugar do mundo. Eu acho isso a maior loucura. Isso, assim, isso é uma grande loucura mesmo. Assim. Você pega, digita uma rua lá no Japão e você vai poder andar por essa rua numa representação. Então, a gente quer disputar essas representações que estão sendo construídas da nossa vida, desses territórios. Então, um dos objetivos do projeto é, por exemplo, você abre o Google Street View, você abre o Google Maps, e aí você bota o endereço. Tubal Vilela, em Uberlândia. E aí o Google Street View te coloca lá na Tubal Vilela. A gente quer fazer um trajeto no qual a gente pega uma foto que foi feita lá na Tubal Vilela, mas que também foi feita lá no norte, e a gente quer colocar essa foto nesse lugar. E aí, como que é para você, experimentando aquilo, você chega na Tubal Vilela, e aí aparece uma foto da Tubal Vilela, mas não é a Tubal Vilela. E aí, quando você clica nessa foto, você também é transportado para outro ponto que está lá em João Pessoa, por exemplo, sabe? Então, assim, a gente discute muito, para além do tempo, essa noção de fronteira, essa noção de como que esses territórios vão sendo construídos, em como que esses espaços constroem a nossa experiência de vida, em como que a gente ocupa esses espaços. Então, a seleção que a gente fez no coletivo foi muito importante, né? A gente tem uma troca que é uma pessoa lá do Amapá, no extremo norte do país, com o extremo sul. E aí é uma viagem de, sei lá, dá toda a extensão do território brasileiro, dá 6.000 quilômetros, se eu não me engano, né? E como que a gente pode produzir encontro, ainda mais no Brasil de hoje, que está tão fragmentado, né? Que culturalmente cada um está tão no seu canto, né? Como que a gente bota essas pessoas para conversar? Como que a gente bota esses espaços para conversar, né? Só para concluir, eu falo muito, vocês podem me interromper quando vocês quiserem, porque senão eu desando. Eu em reunião começo e não paro. É, a gente tem uma pessoa, essa troca entre Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, a pessoa vive em. Agora eu esqueci o nome, mas é uma cidade na fronteira do Uruguai. Ela realmente mora na fronteira do Uruguai. A cidade que ela mora, a linha da fronteira do Uruguai com o Brasil passa no meio da cidade. Que ela brinca que é doble chapa, né? Eles brincam, esse é o termo que eles usam, né? Doble chapa é quem é brasileiro, mas que também é uruguaio, que muitas vezes é filho de uma pessoa do Uruguai e uma pessoa do Brasil, né? Porque esses dois países convivem de uma maneira muito íntima ali, de uma maneira muito dissolvida ali, né? É isso que a gente brinca disso. Doble chapa. Como que é isso de ser uma coisa que está aqui, mas que também está ali? Que eu acho que é a própria condição do Brasil, né? Eu mesmo sou descendente de japoneses, mas também sou descendente de toda a miscigenação que constitui o Brasil, né? Então, a gente tem essa experimentação dessa cartografia, a gente está muito interessado nisso. A gente está muito interessado em pegar essas separações, essas fronteiras e rasgar essas fronteiras e falar assim, não, a gente pode estar aqui, pode estar ali, a gente pode construir esses territórios. Paulo, são 9h07 agora. 9h07, nós começamos mais ou menos. Às Eu vou 8, ter, né? eu vou ter um limite, dando ali É, 9h40, eu vou ter que eu estava considerando tá. esse horário anterior, né? Tá, a gente pode, assim, o Yudi, se for o caso, deixar um pouco, assim, segurar um pouquinho as perguntas. Eu não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, talvez com alguma, você possa fazer uma resposta mais breve. O ideal é que esse bate-papo dure 1 hora. Eu acho que já está se aproximando de 1 hora, né? Eu queria colocar algumas coisas. Sim, então vamos para o Sérgio e aí depois a gente abre para mais alguém aí, mas vamos tentar ser uma resposta mais sucinta para tentar ficar Pode ali deixar. 1 hora. Fica tranquilo. Eu não sei nem se porque essa tecnologia aqui, marquei o tempo desse bate-papo, está marcado para ser a previsão de 1 hora. Eu não sei se ele nunca aconteceu comigo, mas ele pode cortar a gravação ou alguma coisa. Então vamos lá, Sérgio. Ele corta, aí você abre outro e chama de novo, se for o caso. Tá, vamos lá então. Se Bom, acontecer, bom, a gente apanha de novo aqui. tá. Vamos lá. Eu, desde criança, acompanhava o avô do Yudi, o meu pai, né? Nas viagens que ele fazia, principalmente para Campos do Jordão, Pico do Jaraguá, aqui em São Paulo, né?
E era um saco, porque o cara parava, né, de repente, numa subida de uma montanha, né, e armava o tripé dele e ficava mais de meia hora esperando a luz lá do sol, esse tipo de coisa, né? E a gente tudo entediado lá dentro do carro, esperando o cara, né? E isso aconteceu várias vezes, né? E ele também foi fotógrafo da família, de casamento, esse tipo de coisa, mas ele também ele fotografava casca de árvores, né? Que é essa coisa da macrofotografia, né? Mas, enfim, eu fiquei contente porque o Yuji produziu esse documentário Gaijin, né? Ele resgata toda a história do meu pai, né? Meu pai teve uma produção impressionante em slide, tudo arquivado, organizado, né? Como se ele estivesse deixando para a posteridade, né? Como se ele adivinhasse, né? E nem eu, nem meu irmão não se interessamos pela produção, né? Então, foi o Yudi, na verdade, que resgatou todo esse processo, e agora eu estou entendendo que a discussão é a respeito de um novo olhar sobre o mundo, né? Quer dizer, esse olhar viciado da gente, cotidiano, né, acaba fazendo com que você não descubra mais nada desse mundo rotineiro. E eu achei legal que parece que, primeiro, né, com esse documentário, o Yudi um pouco eterniza a produção do meu pai, né, que eu acho que foi muito rica, né? Ele, inclusive, fotografou flores silvestres, ele se enfiava no meio do mato, né? E ele também fazia essas experimentações, né? Então, achei muito legal, porque esse trabalho do Yudi, na verdade, coloca a gente diante de uma situação de estranhamento, né? Quer dizer, quando você vê um retrato comum ou de uma paisagem, a significação dela já está dada de imediato, né? E essas fotos dele, seja de dupla exposição, exige todo um processo de decifração da gente, na verdade, né? Você não sabe direito o que é na hora, né? Então, na escrita, a gente diz que quando a gente está escrevendo, a gente está construindo o nosso leitor, né? Se você explica tintim por tintim, você está chamando ele de burro, né? Você é tão burro que eu tenho que explicar tudo. Agora, se você deixa alguns vazios, né? Você está chamando ele para a inteligência dele. E eu entendi um pouco a produção do Yudi desse jeito, né? Quer dizer, é uma espécie de um desafio, né? Não está dado de imediato, é uma imagem inusitada que exige todo um processo de, num primeiro momento, de estranhamento, num segundo momento de decifração, né? E num terceiro momento, um processo de produção de sentidos, de tal forma que eu acho que o deleite estético é um pouco isso, você deixar de lado o pensamento, né? O que significa isso, e curtir mais esse diálogo aí, essa integração, né? E achei que isso é importante porque, na verdade, a gente está num mundo onde as pessoas estão se isolando cada vez mais em guetos, né, em informações ideológicas e esse tipo de coisa. Então, eu acho que esse compartilhamento de imagens, né, na verdade, é um diálogo através de imagem, né? E entendo que está nos mostrando um outro olhar, uma outra forma de olhar o mundo também, né? Não dessa forma individualista, egoísta, né? Como se a gente quisesse ter um controle de todas as imagens que a gente observa, né?
mas um pouco poder, vamos dizer assim, que mergulhar nessa ambiguidade do mundo, né? Nesse mundo meio obscuro, nesse mundo meio caótico, nesse mundo meio nublado, né? Mas que, ao mesmo tempo, tem uma figura. Então, né, queria um pouco discutir isso com você, né? Se o objetivo é esse mesmo, causar um certo estranhamento, né? Se é um pouco estimular a nossa inteligência e a nossa busca, né? Parece que em cada foto de dupla exposição tem um mistério aí a ser decifrado, né? E achei muito legal também essa história de cartografia do mundo, né? Porque, na verdade, existem ideologias que querem impor uma única visão do mundo para a gente, né? Essa visão de Hollywood, e acho que esse trabalho subversivo, né, de colocar outras visões de mundo, né, eu acho que cumpre um papel interessante, mas o que eu achei mais importante foi isso, essa coisa né, do inusitado, do inesperado, né? Do sombrio, da figura e fundo, né? Que faz com que a gente tenha uma interação ativa com essa produção de imagens. Então, queria entender um pouco isso, se a proposta é um pouco essa mesmo, de, né, criar esse estranhamento, esse inusitamento e um novo olhar sobre esse mundo, né, e romper e tentar olhares subversivos. Essa que seria a minha colocação, e achei muito legal e muito criativo esse processo todo. Bacana. Eu coloquei aqui no chat o link desse trabalho que meu pai falou, que é o Gaidin. Ele está como privado atualmente, mas eu coloquei a senha, que é o próprio título do trabalho. Então, quem quiser assistir, fica aí o convite. A produção do meu avô, Akira Kodato, é uma produção maravilhosa, é de chorar mesmo, assim, é muito lindo. E esse trabalho tem muito dessas discussões de tempo que a gente está falando aqui, viu, Gerson? Ele bebe desse material, ele bebe dessa busca. Eu não vou me delongar em ficar falando muito, porque eu acho que vocês podem ver e ser afetados, e depois quem quiser conversar, a gente pode conversar. Em relação a esse questionamento, acho que uma primeira coisa que para mim é muito forte, tem uma fala do João Moreira Salles, que é um dos grandes diretores documentaristas do nosso país, né? Ele tem uma fala que é assim: se você quer passar informação para as pessoas, não faz um filme, abre um jornal, faz um jornal. Se o que você quer é passar informação para as pessoas, um filme não é o melhor meio, né? E foi um pouco por isso que ele criou a Piauí. O Moreira Salles, ele é cineasta. Chegou um momento que ele parou de fazer filmes e ele ficou 10 anos dedicado à construção da Piauí, da revista Piauí. E eu concordo muito com ele, na verdade. Então, assim, isso vale para o cinema, mas eu acho que isso vale para a fotografia, né? Se o que eu quero é transmitir informação para uma pessoa, se o que eu quero é transmitir uma perspectiva específica, uma visão específica de mundo para essa pessoa, eu não preciso da arte. Eu tenho outros meios de comunicação para transmitir isso. Então, se eu quero que a pessoa pense X, eu não preciso de uma fotografia. Eu posso indagar aquela pessoa e falar diretamente de uma maneira objetiva o que eu acho, né? A minha formação em produção de imagens, no campo da fotografia, ela está inserida bastante no que se chama aí de uma fotografia experimental, ou de uma fotoperformance, ou de uma composição performática dentro da fotografia. E no campo do cinema, minha produção está no que se chama hoje em dia de ensaio fílmico, ou de documentário expandido, ou de documentário autoral, né? Que é um pouco a ideia, na verdade, de que a gente, enquanto artista, o caminho que a gente percorre não é uma linha entre A e B. Não é, eu quero dizer isso e eu vou lá e produzo a minha arte e falo isso.
Isso não existe muito para mim, né? A minha produção artística está muito voltada para o processo, na verdade, né? E o processo como um agente transformador do que a gente está fazendo. O processo, inclusive, como um agente de acidente, né? Você acha que você consegue dizer isso, e aí você começa a caminhar ali e você percebe, pô, talvez não seja isso que eu tô pensando, talvez não seja. Então, assim, para mim, primeiro que não existem verdades absolutas nesse processo artístico, segundo que eu não acho que o público tem que absorver X ou Y, eu não acredito nisso. Eu acho que, claro, tem trabalhos que têm um viés político que é importante manter um posicionamento político, mas artisticamente, como que a arte se constrói ao redor desse posicionamento político, tem muitos caminhos diferentes aí. Então, assim, o meu processo de cinema, por exemplo, muitas vezes é um processo de cinema que não tem roteiro, porque a ficção pressupõe isso, né? Você escreve o roteiro e você materializa as condições para aquele roteiro ser executado tal qual ele está escrito. E que é um processo válido, é um processo lindo, o cinema produziu maravilhas na ficção. Mas a minha produção, no geral, ela está inserida muito mais num processo ensaístico, num processo de descoberta, né? A gente fala cine-ensaio porque é uma relação, uma referência ao ensaio literário, né? Um ensaio literário ele permite uma certa divagação do autor, né? Então, assim, Agnes Varda, por exemplo, que é uma das grandes ensaístas do nosso mundo, né? De repente ela está falando sobre um tema, cruza uma outra coisa na frente dela e ela começa a falar de outra coisa que no primeiro momento pode não ter nada a ver com o que ela estava falando antes, mas que ela vai e costura aquilo num sentido, assim. Então, eu acho que na arte, a possibilidade da gente se perder é importante, a possibilidade da gente achar que a gente ia chegar em tal lugar e chegar num outro diferente é importante. Esse estranhamento que você fala, para mim, ele é importante. Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente é bombardeado de imagens que elas têm um objetivo muito específico e que ela executa esse objetivo muito rapidamente. Então, assim, na nossa lógica de mídias sociais, hoje em dia, a ideia das imagens é que quando você vê uma imagem no Instagram, imediatamente você sabe o que que é, imediatamente você tem uma resposta que é buscada, uma postura que é buscada, né, que no geral está associada a uma venda. Então, hoje em dia, as coisas são muito direcionadas, eu acho, né? Você vê a imagem, mesmo sem o texto, você já sabe, opa, eu preciso me sentir assim, é para eu comprar isso, é para eu pensar isso, é para eu pensar que eu preciso disso. No geral, a imagem cria uma demanda em você imediatamente. E eu acho que fazer o processo contrário é importante hoje em dia, né? Então, assim, boa parte dos meus trabalhos tem o objetivo de, assim, eu tenho um tema, mas a ideia é um pouco eu olhar para esse tema e falar assim, mas e aí? Eu não conheço esse termo bastante, eu não sei o que que significa, eu não sei o que que a vida é, na verdade. Eu parto desse pressuposto, assim, né? Então, seja uma festividade religiosa, que é o caso de Romaria, que a gente fez um documentário sobre Romaria. Eu olho para isso, eu não quero ter uma visão pronta, eu quero ir lá e experimentar isso ao máximo, para ver que tem um lado, tem outro, ó, tem isso. Então, colocar esse estranhamento hoje em dia eu acho importante, porque todo mundo está cheio de razão hoje em dia. Todo mundo acha que tem razão. A gente vive uma sociedade, na verdade, que confunde opinião com fato, né? Hoje em dia a internet legitima todas as opiniões e a sua opinião vale para muita gente tanto quanto o conhecimento científico, quanto a experimentação artística. E eu acho isso muito ruim. Eu não quero dizer que as pessoas não possam ter as opiniões dela de maneira alguma, enfim. Mas eu acho que assim, esse estranhamento é necessário, esse mistério da vida é necessário para a gente. Então, assim, territórios corporais, por exemplo, que foi um outro projeto que eu fiz, me interessava olhar para o corpo humano e chegar na conclusão de que a gente não sabe nada sobre o corpo humano. Que o corpo humano tem territórios e camadas ali nele que escapam da nossa compreensão. E que triste seria a gente compreender na totalidade o corpo humano, ou a gente compreender na totalidade a existência, a vida, assim. Então, em alguma medida, são imagens que eu produzo que, sim, elas têm que carregar um certo estranhamento, elas têm que carregar um certo mistério e elas têm que carregar um certo grau do não dito.
E não é porque a pessoa também tem que se esforçar muito para chegar lá. Eu não acho que todo mundo tem que pegar a obra de arte e ficar lá assim, mas eu vou analisar, interpretar e tentar entender as minúcias. Isso faz parte, acho que é legal quando isso acontece, mas também não. Acho que tem uma coisa que é da ordem do não dito, que é da ordem do invisível, que constitui a nossa vida e que não tem que ser visto, não tem que ser explicado, não tem que ser esmiuçado, né? No Gaidin, por exemplo, aqui a gente conversando, eu falo dessas coisas, né? Mas para o público não. No Gaidin, por exemplo, tem um plano do álbum, que é o álbum de fotografias do meu avô, né? Que eu faço uma brincadeira e eu coloco uma imagem minha no álbum. Eu coloco essa imagem no álbum para as pessoas verem que eu estou interferindo no álbum. Mas, na verdade, aquele álbum já tem um monte de imagens minhas. E que eu não falo isso hora nenhuma. Mas que é uma tentativa minha, num critério individual, de me colocar naquela história familiar. Eu, para mim, é uma maneira de virar e falar assim, ó, esse álbum de família, eu faço parte dele. Ainda que ele tenha sido concluído antes de eu nascer. É um álbum que meu avô trouxe do Japão e que ele foi todo preenchido antes de eu nascer. Eu nem fazia parte da história desse álbum porque eu nem existia. Mas eu vou lá e mexo com os tempos e não falo pro espectador. Aqui para vocês eu estou contando isso. Eu não só não falo, como eu ainda faço uma brincadeira ali para ele pensar que só aquela foto é minha, que as outras não são. Então, assim, eu acho que tem um mistério da vida que a gente tem que nutrir. Tem um invisível que a gente tem que manter. Se a gente ficar achando que a gente entende tudo o tempo inteiro, a gente está perdido, assim. Então, eu acho que a arte é justamente o campo em que a gente se permite a não saber, a gente se permite a experimentar, a gente se permite a se deixar levar. E eu acho que isso é muito importante mesmo. Muito bom. Mais alguma pergunta? Oi, Paulo. Eu queria colocar umas questões. Ô, Eu Chico, falo você vai muito ter que também. ficar, vou ter que fazer um papo só para você, viu, Chico? Não, eu falo muito também, mas desculpa, Ah, mas eu vou ser sintético, eu prometo. tá. Sintético no sentido de rápido, não de produzido industrialmente e antinatural, não. Mas, assim, primeira coisa, é muito legal assim, a presença do Yudi nesse projeto aqui hoje, assim, que ela se diferencia dos anteriores, sem hierarquizar, sem comparar, mas no sentido de que ele traz uma percepção muito mais artística, muito mais atual de algumas coisas, né? Assim, os outros papos foram mais, entre aspas, arqueológicos, assim, no sentido de tentar descobrir a memória fotográfica de Uberlândia e tal, e o Yudi traz um outro sentido para isso. Enfim, as duas coisas são válidas, são boas e que dialoguem e se comuniquem. Enfim, foi muito massa. Eu conheço razoavelmente o trabalho do Yudi, assim, até avaliei trabalhos dele quando fui membro da comissão de avaliação da Secretaria de Cultura. Não conheço mais porque, assim, me recuso muito a ver filmes na tela do computador. Assim, as coisas que eu vi dele de audiovisual foram muito em festivais, em mostras, porque acho um pouco chato mesmo, assim, essa predisposição que a gente tem para ver na tela do computador, sozinho em casa, assim, ela parece que não traz a sensibilidade que interessa aquele trabalho. Mas, enfim, foi muito legal, assim, o trabalho é muito, muito bom do ponto de vista artístico, e a sua fala, Yudi, é muito poética, é muito política, é muito inteligente, é ótimo, assim, foi ótimo, assim, de uma sensibilidade muito grande, assim, com relação a muitas coisas. Aí cai um monte de questões, assim, de dicotomias, vamos colocar assim, entre tempo, espaço, passado, futuro, indivíduo, coletivo. Essas questões todas assim, estão muito presentes na sua fala. Assim. E, a partir disso, eu pensei um monte de coisas que não vou falar aqui. Em outro momento, a gente conversa sobre isso. Mas, assim, na sua última fala sobre a questão do corpo, assim, você até colocou uma coisa, assim, uma fala, assim, não é conhecer. Assim. Eu acho que é conhecer, sim. Conhecer artisticamente é conhecer. Porque a gente fica fechado numa coisa de conhecer é conhecer cientificamente. Mas conhecer artisticamente é conhecer. É uma outra forma de conhecer. É uma outra forma de abordar o corpo. É uma outra forma de abordar a memória. É uma outra forma de abordar a relação com o outro. Uma outra forma de abordar a vida. É conhecer. Isso é conhecer. A gente precisa tomar esse lugar assim.
O artista precisa tomar esse lugar, assim, sabe? Não é brigar com a ciência, mas é dizer assim, o espaço da arte ele não é menor que o da ciência. Ele está do lado, ele tá em conjunto, ele corrobora, ele constitui um humano todo, que isso faz parte. E, assim, só para terminar, a coisa do Google, sabe? Assim, isso eu achei muito legal, assim, porque o Google é tão filha da puta que ele propõe que isso que ele está nos mostrando na tela é a realidade. Não é a realidade. É uma realidade imposta, nem é proposta, ela é imposta como realidade. E isso tem uma função política, econômica, de dominação, de colonização. Então, o trabalho de vocês, nesse sentido, é maravilhoso, sabe? Assim, foda-se o Google, vocês não são uma realidade. Tudo bem que são ferramentas que a gente usa e vamos em frente. E só para terminar, assim, eu acho que essa coisa toda, assim, desse excesso que você colocou assim, também, da produção de imagem, é muito legal que sejam democratizados os acessos à produção e à fruição da imagem. Mas, assim, a forma de lidar com a imagem, assim, de perceber a imagem, seja no audiovisual, seja na fotografia, a fotografia até guardou para si uma coisa muito mais poética, talvez, do que o audiovisual. Mas, assim, ela produz um cansaço do olhar, assim, um olhar desinteressado, um olhar, sabe, desinteressado mesmo. E aí eu lembro do seu filme, desculpa não lembrar o nome, mas o filme que você fez do apartamento, que você coloca a câmera em 4 focos diferentes. Eu não me lembro o título, me desculpa mesmo. Experimento Cotidiano número 1. Isso. Isso eu acho muito legal, porque esse filme ele traz muitos silêncios. Assim. Ele exige do espectador a paciência. Isso é muito legal e me lembrou muito um trabalho do... Tem um filme que se chama Cortina de Fumaça. Não é tem um filme brasileiro com esse título, mas esse é do Anne Wang, falando. É um filme de ficção que tem o Harvey Keitel. Eu acho que é o Harvey Keitel, que ele vai sempre numa esquina. Isso numa época que a fotografia digital não era ainda uma coisa tão comum. Que ele faz a fotografia sempre no mesmo lugar, de uma esquina, e o outro personagem interpela ele, fala: você está fazendo a mesma fotografia? Ele diz: não é a mesma fotografia. E esse diálogo é tão bonito, assim, é tão poético, é tão bonito. Ele fala: é você que não está olhando. É isso, aquele seu. E aí, isso é uma outra coisa legal daquele filme também, porque eu não sei dizer se ele é um documentário, ele pode ser lido como um documentário, ele pode ser lido como um vídeo arte, como uma experimentação, assim, em vários aspectos. Então é isso, mais ou menos, assim, assim, me instigou um monte de coisas a sua fala, sabe, assim, muito inteligente, muito legal, muito massa, assim, a compreensão que você tem do seu próprio trabalho, em termos artísticos, políticos, mercadológicos até, por que não, sabe, assim, como se inserir no mercado e, ao mesmo tempo, buscar esses outros vieses artísticos e não deixar isso se apagar, foi muito interessante, valeu mesmo. E desculpa que eu falo demais sempre, valeu. Chico, perfeito. Eu estou totalmente de acordo, totalmente de acordo. Qualquer dia desse aí a gente senta na mesa do boteco e fica trocando ideia. Essa coisa que você fala da tela de cinema e do cinema da tela grande, eu acho que isso para mim é muito decisivo, assim. Tem um historiador, agora eu não vou lembrar quem foi, me foge o nome, mas que muita gente fala da morte do cinema a partir da invenção das telas portáteis, né? E ele fala assim que o que mata o cinema não é nem o tamanho da tela, mas é a capacidade de você pausar. Porque antes o cinema era uma experiência, um fluxo contínuo. Você entrava na tela de cinema, você não podia se soltar daquilo, né? Hoje em dia é tudo fugaz, né? Hoje em dia a gente começa a assistir um negócio, não gostou, aperta o pause ali, já troca para outra coisa, começa a ver um negócio no Instagram, 3 segundos, não gostou, já vai para a próxima, né? Então, a gente construir esses espaços também, isso é uma das coisas que a gente precisa pensar como fazer isso, né, nesse novo contexto que a gente vive, né? Porque também não dá para voltar atrás no tempo, né? Mas como que a gente faz isso? Acho que essa é uma grande questão também para a gente pensar. Mais alguma? Diga, Gerson.
Não sei se vai dar tempo, mas é assim, uma coisa que eu queria muito falar sobre territórios corporais e vinculando com a ideia do documentário da experiência do cotidiano lá, principalmente trabalhando a ideia do cotidiano, porque o cotidiano, quando se faz aquele trabalho na Ásia 2010 e vem trabalhando a ideia do documentário, você está trabalhando o cotidiano como um elemento incompleto, como um elemento dinâmico, como um elemento de contraditório dentro dessas concepções. Quando vai para territórios corporais, me parece que o estranhamento ele sai da ideia do cotidiano e vai para a ideia do sujeito pensando o corpo. E aí eu vejo que você agora segue nesse outra dimensão, trabalhando a duplicidade, que são das imagens aqui, pensando a questão do território, com outra espécie de corporeidade aqui, né? A pergunta é assim, quando você trabalha com o elemento de que a arte ou é um elemento de ficção, mas ela deve ter esse elemento provocativo, me parece que o cotidiano deixou de ter essa potência de estranhamento, de provocar, de fazer essas mudanças. Eu queria entender como que você faz, como que é essa passagem e como que você trabalha essa concepção de cotidiano, que ela começa para você como provocativo nos seus primeiros trabalhos e depois você desloca para outros elementos buscando algo mais para provocar o estranhamento e me dá a impressão de que parece que o cotidiano houve um reducionismo de percepção que não leva mais ao estranhamento, por isso eu preciso buscar a arte como provocativa para provocar o próprio cotidiano dentro dessa dimensão. Tá. Eu acho que essa questão do cotidiano, já que Chico falou de um componente mercadológico, eu acho que tem uma apropriação artística que eu faço desses procedimentos de uma limitação, na verdade. Acho que isso que eu estou falando não tem aspecto negativo nenhum. Eu, como artista do interior, tenho que trabalhar no meu cotidiano, na verdade, né? E esse cotidiano pode ser entendido como soluções inventivas para processos artísticos. Então, a realidade econômica que eu vivo não é uma realidade de cinema industrial, por exemplo, né? A gente, no geral, trabalha com orçamentos muito pequenos, a gente trabalha com equipes muito reduzidas, se a gente for comparar com uma escala de um cinema industrial, né? Então, assim, a minha formação toda vem desse cotidiano por isso, porque a matéria artística que eu tenho é a minha própria vida. Eu as minhas pesquisas artísticas não partem de uma condição que se faz e que aí sim torna-se possível desenvolver uma pesquisa, buscar um conceito ou experimentar um recurso, enfim. Então, acho que em alguma medida o cotidiano vem desde o princípio porque ele era a minha matéria-prima, né? O experimento cotidiano, por exemplo, o meu primeiro curta, ele foi feito 100% no cotidiano mesmo. Era basicamente um exercício de eu estar sentado na minha janela todos os dias. Eu gastei um ano fazendo isso. Praticamente todos os dias eu estava lá. E como que a gente vai escavando nesse cotidiano essas outras coisas, né? Eu acho que tem trabalhos que não trazem esse cotidiano de uma maneira tão explícita no produto final, nas expressões, mas que eles também partem disso. Então, o Territórios Corporais, eu acho que ele tem o campo de entender esse sujeito, essa subjetividade. Não sei nem se numa totalidade, não sei nem se eu acho que tem uma totalidade aí, acho que talvez seja um ponto ali, né? Porque é muito difícil alcançar essa totalidade, mas que ele foi produzido totalmente no cotidiano. Então, o Territórios Corporais é um projeto que eu fiz basicamente sozinho e que eu convidava pessoas que estavam ali do meu lado, de uma maneira muito despojada, a verem o próprio corpo, a experimentarem o próprio corpo através de uma lente de macro, que eu acho que toca um pouco no que Chico disse de uma separação entre ciência e arte. Eu acho que essa separação não existe também. Acho que são perspectivas de uma mesma busca, que podem cumprir a mesma função, mas que também podem ir para lados diferentes e tudo bem. Então, no Territórios Corporais, por exemplo,
boa parte das imagens eram com pessoas que faziam parte do meu cotidiano, pessoas que tinham relações muito diferentes com o próprio corpo e que eu propunha de uma maneira muito despojada essa investigação. Era simples, era eu chegar para o falar assim, Gerson, você topa vir aqui em casa amanhã e a gente não precisa de nada. Você não precisa de nenhuma roupa, você não precisa de maquiagem, você não precisa de nada. Nada. É o que você, é o que seu corpo é, e a gente vai experimentar um pouco com isso. Então, acho que assim, em alguma medida, as temáticas dos trabalhos vão variando, porque eu acho que também a diversidade do processo é importante. Porque se eu fico fazendo, usando o mesmo recurso, ou trabalhando a mesma narrativa, ou fazendo até uma estética aproximada, é muito fácil eu cair num lugar comum. Isso hoje em dia é muito. A gente tem que lutar contra esse lugar comum, principalmente quando uma coisa faz sucesso. Coisa mais normal é, puta, você fez sucesso com isso, vai lá, segue nessa, segue nessa. Eu, por algum lado, ainda mais nesses trabalhos que são artísticos, né? Porque eu tenho um trabalho comercial que eu sou obrigado a seguir diretrizes, né? Então, eu sento aqui, estou editando um vídeo, muitas vezes eu estou editando um vídeo de acordo com o que o cliente quer, né? Eu, do meu lado, eu tento, em alguma medida, variar um pouco isso, mas o cotidiano continua sendo a minha matéria-prima. Mesmo que a temática varie, mesmo que a análise mude um pouquinho, ainda continua sendo. O Gaidin, por exemplo, que é esse último trabalho que eu fiz e que eu postei aqui para vocês, ele é totalmente cotidiano nesse sentido. É um projeto de Aldir Blanc, com um orçamento mínimo, que vem, na verdade, de um processo de anos e anos que eu ia na casa da minha tia em São Paulo, esses álbuns estavam lá, e nas minhas férias eu tirava o álbum e olhava. Guardava, 6 meses depois eu voltava, pegava esse álbum, olhava, guardava. Um ano depois eu voltava. E o processo de me apropriar dessas imagens vem dessa perspectiva do que a gente está falando de cotidiano, assim. Então vem de uma relação que perpassa pelo pessoal. O artista não tem a separação entre trabalho e vida, né? Assim, para o artista, trabalho e vida estão juntos, né? Pela própria essência do fazer artístico, ou pelo menos de boa parte dos campos artísticos, é impossível desassociar isso. E eu, como um artista do interior, tendo consciência, inclusive, da importância de bater essa bandeira e falar assim, não, eu produzo no interior, eu não quero ser um artista da capital, eu não quero ser um grande artista, eu quero ser um grande artista do interior. Eu uso esse cotidiano, que também pode ser de alguma maneira uma limitação, mas que é uma potência. Para mim, o cotidiano é isso. Você tem pouco, em vez de você entrar num set de cinema que você vai ter tudo, você pode ter bem pouco, e eu não estou usando esse pouco num caráter pejorativo, você tem aquele pouco, mas aquele pouco faz parte da sua vida, você vai cozinhando aquilo no seu dia a dia, você vai colocando aquilo no seu corpo, chega uma hora que as peças se configuram e você fala, não, eu tenho matéria-prima bastante para fazer um trabalho que vale a pena ser feito. E pega e faz. Então, assim, eu acho que é importante ter essas variações, acho que é importante que os trabalhos se desenvolvam, que eles vão para outro campo, mas essa é uma bandeira que eu defendo. Hoje em dia, eu inclusive eu sou mineiro, com orgulho, mas eu, por exemplo, hoje em dia faço parte de uma associação de cinema do interior, de São Paulo, num primeiro momento. Assim, tem toda uma rede de São Paulo sendo construída para defender o cinema do interior, e para mim a reflexão é muito essa. Por isso que eu falo que o meu trabalho vem de criação de narrativas do cotidiano. Que é isso, assim, a gente que não tem grana para contratar roteirista, para ficar inventando coisa mirabolante, de onde que a gente tira as histórias que a gente pode contar? A gente tira da nossa própria vida, na verdade. A gente tira das experiências que a gente vai vivendo, das pessoas que a gente vai encontrando, e é dali que esses roteiros se constituem, é dali que essas narrativas surgem, né? Então eu acho que assim, por mais que possa ter uma diversidade, uma variação de processo, o cotidiano ainda é minha fonte prima, minha matéria-prima. O cotidiano ainda é onde eu consigo construir tudo que eu faço. E a maior parte dessas coisas demora um tempo, né? Então, assim, ter uma ideia, fica ali, você fica vivendo aquela ideia, fica matutando aquilo, até chegar uma hora que você fala, não, agora eu vou sair do meu cotidiano e vou tentar construir algumas coisas aqui para tentar experimentar com isso. Mas acho que, assim, esse cotidiano é central no meu trabalho. Ele é o comum do trabalho, assim, né? Ele é o que costura tudo.
Gente, precisamos finalizar. A prosa está muito boa. Eu tenho muitas perguntas, viu, Yudi? Mas eu vou me abster, porque eu estou aqui só com o reloginho aqui, o bem martelo, né? Peço desculpas para você, o papo está muito bom. Realmente, você trouxe muita coisa legal para a gente debater, né? Eu fiquei assim impressionado, porque eu conheci o seu trabalho pouco, né, Yudi? Então, assim, eu gostei muito. Peço desculpas a vocês aí por ter que finalizar. Quem sabe a gente pode ser que a gente faça um outro momento aí com um encontro, né, Chico, aí para a gente botar a cerveja em dia, a prosa e tal. Então, muito obrigado a vocês. Deixar registrado mais uma vez o agradecimento à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ao nosso secretário Mônica Debs, ao nosso diretor de culturas, e especialmente aqui eu quero agradecer a vocês e ao Yudi Kodato aqui também, né, por toda essa prosa aí, tá bom? Então, muito obrigado e até uma próxima aí. Valeu, valeu. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Valeu, Yudi. Tchau, Chama pro tchau. boteco. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.